Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo Reto. No Papo Reto de hoje, entrevistaremos o Weber Lopes Góes, doutorando no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC. E o tema de hoje é a eugenia. Pode soltar a vinheta, DJ. Aqui vivem os renegados. Nossas ruas estão cheias de lixo. Somos animalizados. Nossa dignidade vai por água abaixo. Depois dessa vinheta maravilhosa, iremos para as perguntas. Qual a definição do termo eugenia? Quem inventou e com qual finalidade inventaram esse conceito? Então, a eugenia é uma palavra, né, que vem do termo eugenics, que significa ciência dos bem-nascido, e ela nasceu no final do século XIX. Foi um termo cunhado pelo primo do Charles Darwin, chamado Francis Galton, e que tinha como objetivo responder às contradições do interior da sociedade industrial, né? Como, por exemplo, a delinquência, a prostituição, os movimentos sociais, o crescimento da urbanidade. E o Galton, quando ele olhava para essas questões, né, como pobreza, pauperismo e etc., ele partia da ideia de que era necessário ter uma ciência que pudesse estudar esses chamados problemas e, a partir do estudo desses problemas, construir soluções para superar esses problemas, né? E daí a eugenia enquanto uma ciência que estudaria esses problemas e, a partir desses estudos, a eugenia sugere, né? Os eugenistas sugeriam propostas para superar esses problemas, como a construção, né, ou melhor dizendo, a política de esterilização, que tinha como finalidade impedir a reprodução de grupos sociais degenerados, pobres, ou aqueles que eles consideravam como raças inferiores, né? E, ao mesmo tempo, a eugenia positiva, ou melhor dizendo, só para fundamentar, eles dividiam a eugenia em positiva e negativa. Então, a eugenia negativa seria o impedimento da reprodução e a extinção dos grupos chamados anormais e indesejáveis, e a eugenia positiva seria a reprodução dos chamados normais, superiores e não, né? Então, a eugenia vai mais nesse sentido. E qual foi a tática utilizada para propagar essa teoria no mundo? Então, aí o que eles faziam, né? Depois da repercussão da eugenia propagada aí pelo Galton, ela vai para os Estados Unidos. Então, ela tem bastante sucesso lá nos Estados Unidos, a partir de um cara chamado Charles Davenport, né? Onde ele procurava ver na eugenia uma solução para combater as desigualdades norte-americanas. Tinha também a questão étnico-racial, que era uma questão fundamental naquele momento, ou seja, as relações raciais, o problema também da imigração nos Estados Unidos e o crime. Então, a eugenia lá nos Estados Unidos, na passagem do século XIX para o XX, foi importante para poder responder à realidade nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil ela chega para combater aí, ou para solucionar, ou se quiser ainda, construir um tipo de povo brasileiro. Um povo que não fosse negro, né? Ou melhor dizendo, um povo que fosse branco, superior, limpo. E ao contrário desse, o que impedia na concepção dos eugenistas a construção de um povo brasileiro seria a quantidade de mestiços, negros e os chamados indígenas, né? Então a eugenia seria mais um elemento para resolver e construir um povo brasileiro. Ao mesmo tempo, também a eugenia aqui no Brasil ela tinha uma ligação muito forte com a questão da saúde e o sanitarismo.
Então, os eugenistas do Brasil. Então, a partir do Renato Kell, que foi um dos principais protagonistas do movimento eugenista, eles criaram instituições eugênicas, jornais eugênicos, congressos eugenistas, sempre para poder conscientizar as elites brasileiras, ou seja, as classes dominantes no Brasil, para que eles pudessem conhecer a eugenia e, a partir do conhecimento da eugenia, construir políticas públicas de cariz eugenista. Então, a partir de 1917, 18, a eugenia começa a ter um movimento muito forte aqui no Brasil, a partir das iniciativas do Renato Kell. E aí ele influenciou uma gama de intelectuais no Brasil, como por exemplo Monteiro Lobato, Oliveira Viana, Belisário Pena e tantas outras figuras que de fato apostavam na eugenia como uma forma de construir um povo brasileiro e modernizar o país. E como a eugenia chegou ao Brasil? Então, as estratégias que eles construíram para implementar a política eugênica no Brasil foi, sobretudo, criar entidades eugênicas, como, por exemplo, a Liga Brasileira de Higiene Mental, que era uma instituição formada por médicos e psiquiatras que atuavam nos manicômios no Brasil, como, por exemplo, Juqueri, Barbacena e entre outros. A primeira associação de entidade eugênica no Brasil se deu em 1918, aqui em São Paulo, sob a iniciativa do Renato Kell, onde ele criou a Sociedade Paulista de Eugenia, onde reuniu Vital Brasil, uma gama de aqui, né, de médicos, juristas, entendeu? Militares, né? E eles procuravam nessa entidade discutir a importância do relatório pré-nupcial, que era um relatório que investigava a ascendência daquelas pessoas que se pretendiam casar, e a partir desse relatório, se eles identificassem, né, que a pessoa tinha doença venérea ou que era de raças distintas, entre aspas, aí, eles seriam impedidos de casar, né? Mas esses relatórios pré-nupciais não se tornou uma política no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eles acreditavam na importância dos relatórios pré-nupciais, eles acreditavam que o Estado deveria criar políticas de esterilização de doentes mentais, de deficientes mentais, de deficientes, de pessoas que não eram negras, né? Enfim, então essa era uma das estratégias. Outra estratégia também que eles tinham foi a Liga Pró Saneamento, que foi uma organização criada para pensar a questão da saúde no Brasil. Mais para frente, o Renato Kell, ele elaborou um jornal chamado Boletim de Eugenia, onde era um jornal que discutia a questão da eugenia no Brasil, a questão da saúde, da pobreza, sempre tendo como pano de fundo a eugenia, né, como guarda-chuva, e procurando conscientizar as elites políticas do Brasil, assim, os gestores, advogados, juristas, médicos, enfim, aqueles que ocupavam cargos públicos, sempre para pensar a eugenia enquanto uma política social no Brasil. Aí eles também fizeram em 1929 o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, onde reuniu uma gama de pesquisas sobre essa temática. E aí eles iam difundindo e discutindo as teses, onde também eles fizeram uma gama de moções, sugerindo para os governos, para o governo federal inclusive, que se pensasse uma política de imigração no país, como por exemplo, priorizar a vinda de imigrantes brancos para o Brasil, para que o Brasil pudesse se tornar branco, né? E que a população negra fosse diminuída na sociedade brasileira. Depois nós tivemos também concurso de beleza
de eugenia, né, onde eles elegeram as 3 crianças mais bonitas e eugenizadas do país. Enfim, as táticas foram essas, né, atuou de natureza eugênica, e um dos desfechos dessas táticas foi que na Constituição de 1934 do Getúlio Vargas, o Brasil empreendeu aí uma, um artigo no 124 da Constituição, aonde ele propõe uma educação eugênica para construir um povo brasileiro. E já imersa na sociedade brasileira, quais foram os impactos da eugenia na população mais pobre? Então, o impacto dessa teoria da eugenia é que nos manicômios, né, houve um aumento significativo de pessoas, né, que foram depositadas nos manicômios. Muitas pessoas foram esterilizadas, né? Tem até um livro de uma mulher chamada Daniela Arbex que chama-se Holocaustos Brasileiros, onde ela vai demonstrar, né, a condição que as pessoas, holocaustos brasileiros, onde ela vai demonstrar, né, a condição que as pessoas viviam nos manicômios, sobretudo de Barbacena. Então, assim, o impacto foi uma segregação espacial muito forte, né? Com a construção dos bairros, como por exemplo Higienópolis, Jardim Europa, os bairros onde a classe média e os ricos moram, que eram bairros eminentemente negros, e a partir de uma política de Estado, os negros que moravam nesses bairros, eles foram jogados, né, para as chamadas periferias, né? Então, por exemplo, hoje, se você acompanhar, né, e verificar aonde a classe média no Brasil mora, os riquinhos, sobretudo em São Paulo, eram locais eminentemente negros, mas que os negros foram expulsos por conta dessas políticas de higienização, né? Aliás, até o próprio bairro, Higienópolis, né, já é um nome eugenista, por exemplo, Jardim Europa, São Paulo, volto a dizer, eram bairros negros. Mas aí os negros foram jogados para as favelas, para os lugares bem afastados do centro, e aprofundou as desigualdades étnico-raciais no país. Ao mesmo tempo, a gente também teve uma política de esterilização de mulheres negras, pobres e nordestinas, né? Se você pegar ali a partir da década de 60, o Brasil impulsionou, né? Esterilizou mais de 6 milhões de mulheres negras e pobres. O Paulo Maluf, quando governador no Brasil, em São Paulo, e quando o prefeito aqui da capital de São Paulo também esterilizou um monte de mulheres negras sem o consentimento das mulheres negras, né? Então o impacto foi esse. Além disso, a gente pode também entender o crescente encarceramento no Brasil hoje, né? Não é à toa que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, sobretudo negros e pobres, oriundos das favelas, dos bairros, das periferias e tal. Então, o impacto da eugenia hoje é muito forte, principalmente com o período da pandemia, né? Onde as pessoas que mais morreram no período de pandemia foram negros e pobres, entenderam? Decorrente de Covid. A primeira mulher que morreu, a primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil, todo mundo sabe, foi uma empregada doméstica negra. É verdade que a primeira mulher negra, a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil foi uma mulher negra, mas depois daquela mulher negra que foi vacinada, né, que todo mundo acompanhou na imprensa, isso não significou que os negros foram mais vacinados no Brasil. Pelo contrário, as primeiras pessoas que mais foram vacinadas no Brasil foram as pessoas brancas. Por quê? Porque as pessoas que foram vacinadas eram as pessoas em média com a idade, né, de 90 e 50 anos. E se você pegar os dados sobre mortalidade, sobre expectativa de vida das pessoas aqui no Brasil, as pessoas que foram mais vacinadas no primeiro momento foram brancas. Por quê? Porque nas regiões de classe média, nos bairros dos riquinhos de São Paulo, por exemplo, a expectativa de vida da classe média é maior do que a dos pobres. Então, quem foram vacinados foram as pessoas com 90, 70, 80, 60 anos, que por sua vez são brancas e que têm um padrão de vida melhor do que a dos pobres. Agora que os pobres começaram a ser vacinados por conta da idade, né? Que chegaram aí, que eles chegam até 50 para baixo ainda, tem uma expectativa de vida, né?
Então, os impactos da eugenia a gente pode inclusive perceber nesse período de pandemia. Você pode citar uma das consequências causadas por essa, abre aspas, ciência, fecha aspas? Então, no caso dessa questão que você aponta, eu acho que a questão é a seguinte, é que as pessoas têm que entender que a ciência ou a produção de conhecimento ela não é neutra, ela quando ela se produz, ela tem uma perspectiva de classe social. Por exemplo, a política de segurança pública no Brasil, ela é pensada do ponto de vista científico e sociológico, mas a quem que ela atende? A classe média. Não é à toa que o comportamento que os policiais têm nas regiões de classe média com relação à população difere do tratamento que a população que os policiais têm com a população dos bairros pobres, né? Eles nunca vão nos bairros de classe média invadir a casa dos filhos dos ricos de classe média, que também usam droga, que traficam droga, eles não invadem a casa, dão tiro nas pessoas, mas nas favelas sim, eles invadem, né? As favelas, batem, matam as pessoas na frente das crianças e fazem um monte de atrocidades, né? Mas isso é fruto do quê? De uma produção de conhecimento sociológico que é elaborado, por exemplo, nas grandes universidades, né? Um juiz, por exemplo, condena o negro, mas não condena o branco quando ele é pego assaltando, né? E cometendo outras práticas de crime. Mas quando é na periferia, pode ver. Se você pegar o número de encarcerados hoje no Brasil, 60% estão presos aguardando, como é que se diz? Eles estão aguardando julgamento, né? E a maioria dessa população é negra. E essas elaborações e os juízes, eles mantêm eles presos por quê? Porque é um juiz que fez numa universidade de elite, como por exemplo o USP, estudou na PUC, na FGV. Então eles têm uma concepção de que pobre, de fato, tem que estar o quê? Excluído das relações sociais. Então eles têm que estar preso, morto, né? Segregado. Então, o conhecimento e a produção dele não é estático e nem atomizado, né? Ele tem uma produção ideológica e reflete uma concepção de classe social. Bom, a gente estudou em história que durante a Era Vargas, a malandragem esteve presente como uma forma de resistência e escapismo do modelo de trabalhador padrão, que era o chamado trabalhador pelego, criado pelo governo da época. Isso de alguma forma se relaciona com a eugenia? Então, em relação a essa questão 6, eu já apontei, né? Na verdade, assim, no caso da política do período do Getúlio Vargas, o que se fez mais foi um investimento muito forte na política de imigração, que tinha como objetivo construir um tipo de trabalhador no Brasil, e esse trabalhador, por sua vez, deveria ser branco, entende? Não é à toa que se você for pegar aí a classe média brasileira, ela é descendente de imigrante europeu. Eles vieram para cá graças a uma política de Estado brasileiro, tiveram acesso a emprego, trabalho, moradia, e os negros foram tirados do mercado de trabalho, jogados para as favelas, entendeu? Não é à toa que hoje os brancos ocupam as posições mais privilegiadas, têm acesso à educação de qualidade, inclusive escola pública na época do Getúlio Vargas, né? Têm acesso ao ensino superior, no mercado de trabalho ocupam posições mais privilegiadas. Então, toda essa desigualdade que a gente acompanha na nossa contemporaneidade tem a ver com toda essa política de Estado, cuja eugenia foi uma das orientações teóricas, né? Por isso que as desigualdades sociais, sobretudo de brancos e negros, no Brasil são extremamente aprofundadas.
Infelizmente, chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa. Nós do Jornal Em Processo agradecemos